Lucas capítulo 16. E ele também dizia aos seus discípulos: Havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de estar desperdiçando os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: O que é isso que eu ouço de ti? Entrega a conta da tua mordomia, porque já não podes mais ser meu mordomo. Então o mordomo disse consigo: O que eu farei? Pois o meu senhor me tira a mordomia. Cavar eu não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu resolvi o que fazer. Quando me tirarem a mordomia, eles possam me receber em suas casas. Assim, ele, chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: Quanto tu deves ao meu senhor? E ele disse: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: Toma a tua conta e assenta-te rapidamente, e escreve 50. Então ele disse a outro: E tu, quanto deves? E ele disse: 100 medidas de trigo. E disse-lhe: Toma a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o mordomo injusto, porque ele agiu com sabedoria, porque os filhos deste mundo são mais sábios na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: farei para si amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, eles vos recebam nas habitações eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Pois, se não tiverdes sido fiéis com as riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? E se não fostes fiéis naquilo que é do outro homem, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E também os fariseus, que eram ambiciosos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. E ele disse-lhes: Vós sois os que justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde este tempo, o reino de Deus é pregado, e todo homem esforça para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que faltar um traço da lei. Todo aquele que repudia sua mulher e casa com outra, comete adultério, e quem casar com a repudiada por seu marido, comete adultério. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, alegrando-se diariamente no seu luxo. E havia um certo mendigo chamado Lázaro, que foi colocado em seu portão cheio de feridas, e desejava ser alimentado com as migalhas que caíam da mesa do rico. Além disso, cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e o homem rico também morreu e foi sepultado. E no inferno ele ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E ele, gritando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia a Lázaro para que possa molhar a ponta do seu dedo na água e refrescar a minha língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Mas Abraão disse: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo as coisas ruins, mas agora ele é confortado e tu atormentado. E além destas coisas, está posto um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá para cá. Então ele disse: Eu suplico, pois, ó Pai, que tu o envies à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, para que eles não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam.
E ele disse: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. E ele disse-lhe: Se eles não ouvem a Moisés e os profetas, também não serão convencidos, mesmo se alguém ressuscitar dos mortos. Capítulo 17. Então ele disse aos discípulos: É impossível, mas as ofensas virão, mas ai daqueles por quem elas vierem. Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho do que ofender um destes pequeninos. Tomai cuidado de vós mesmos. Se teu irmão peca contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se ele pecar contra ti 7 vezes em um dia, e 7 vezes em um dia retornar a ti dizendo: Eu me arrependo, tu lhe perdoarás. E os apóstolos disseram ao Senhor: Aumenta a nossa fé. E disse o Senhor: Se tiveres fé como um grão de semente de mostarda, podeis dizer a esta amoreira: Seja arrancada pela raiz e plantada no mar, e ela vos obedecerá. Mas qual de vós, tendo um servo lavrando ou apacentando o gado, lhe dirá, ao voltar ele do campo: Chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe dirá antes: Prepara-me a ceia, e cinge-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido, e depois tu comerás e beberás. Ele agradecerá ao servo, porque este fez as coisas que lhe foi mandado. Creio que não. Assim também vós, quando tiverdes feito as coisas que vos for mandado, dizei: Nós somos servos inúteis, fizemos o que era nosso dever fazer. E aconteceu que ele, indo para Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando ele em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais ficaram parados de longe. E eles levantaram sua voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, eles foram purificados. E um deles, quando viu que estava curado, retornou glorificando a Deus em alta voz. E caiu sobre a sua face, aos seus pés, dando-lhe graças, e ele era um samaritano. E respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os purificados? Mas onde estão os 9? Não se achou quem retornasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E ele disse-lhe: Levanta-te e vai pelo caminho, a tua fé te salvou. E sendo interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, ele respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com observação, nem eles dirão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. E ele disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E eles vos dirão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades, nem o sigais, porque, como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele sofra muitas coisas e que seja rejeitado por essa geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Semelhantemente também, como aconteceu nos dias de Ló, eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no mesmo dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus bens em casa, não desça para tirá-los, e o que estiver no campo, semelhantemente, não volte para trás.
Lembrai-vos da esposa de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perder, preservá-la-á. Eu vos digo que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois homens estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. E eles respondendo disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele disse-lhes: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Capítulo 18. E ele falou-lhes uma parábola com este fim, de que os homens devem sempre orar e nunca desfalecer, dizendo: Havia em uma cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. E havia naquela cidade uma viúva, e ela veio a ele dizendo: Vingue-me do meu adversário. E por algum tempo ele não quis, mas depois ele disse consigo: Ainda que eu não temo a Deus nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, vou vingá-la, para que ela não continue a vir a me cansar. E disse o Senhor: Ouviu o que diz o injusto juiz? E Deus não vingará aos seus próprios eleitos, que clamam a ele de dia e de noite, já que é longânimo para com eles? Eu vos digo que ele os vingará rapidamente. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E ele falou esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, que eles eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, assim orava consigo mesmo: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, extorsionários, injustos e adúlteros, nem como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto eu possuo. E o publicano, estando em pé de longe, não queria levantar os olhos ao céu, mas batia sobre o seu peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu vos digo que este homem desceu justificado para sua casa em vez do outro. Porque todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. E eles traziam-lhe também os bebês para que eles o tocassem. Mas os seus discípulos, vendo isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para si, disse: Deixai vir a mim as criancinhas, e não as proibais, porque destas tais é o reino de Deus. Verdadeiramente eu vos digo, qualquer que não receber o reino de Deus como uma criancinha, de forma alguma entrará nele. Um certo governante perguntou-lhe, dizendo: Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? O Senhor lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ele disse: Tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. Ora, Jesus, ouvindo estas coisas, lhe disse: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens e distribua entre os pobres, e tu terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E ao ouvir esta palavra, ele ficou muito triste, porque ele era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil um camelo passar por um olho de agulha do que entrar um homem rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: Então, quem poderá ser salvo? E ele disse: As coisas que são impossíveis com homens
são possíveis com Deus. Então disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: Verdadeiramente eu vos digo, não há homem que, tendo deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou esposa, ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba neste tempo presente muito mais e no mundo vindouro a vida eterna. Então ele, tomando consigo os 12, disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e todas as coisas escritas pelos profetas a respeito do Filho do Homem serão cumpridas. Porque ele será entregue aos gentios, e será escarnecido, humilhado e cuspido, e eles o açoitarão e o matarão, e ao terceiro dia ele será ressuscitado. E eles não entendiam nenhuma dessas coisas, e esta palavra lhes era encoberta, e eles não entenderam as coisas que foram faladas. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um certo homem cego, assentado junto ao caminho, mendigando. E ele, ouvindo passar a multidão, perguntou o que isso significava. E disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando. E ele gritou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam à frente repreendiam-no para que ele calasse. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, ordenou que lhe o trouxessem. E ele, chegando perto, perguntou-lhe, dizendo: O que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu possa receber a minha visão. E Jesus lhe disse: Recebe a visão, a tua fé te salvou. E ele imediatamente recuperou a visão e o seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus.